Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um período de estudo da palavra, através da nossa EBD online. E que você possa estar assim, com o coração aberto, como eu estive quando tive que estudar essa lição. E assim, a palavra falou muito ao meu coração. E nós vamos fazer aqui várias comparações com o passado e com o presente. Comparações essas que você vai atentar para detalhes importantes do cuidado de Deus com as nossas vidas como igreja, assim como ele teve cuidado com o povo lá no deserto, onde teve que fazer aquela peregrinação, passar por várias situações, e Deus não leva em consideração as coisas do coração do homem, como não leva em consideração as coisas do nosso coração, mas ele nos ensina, nos exorta, nos faz caminhar por caminhos retos. Então que você esteja com o coração bem aberto para essa lição. Na sua revista, essa aqui, olha, vamos lá, acho que todos têm, o Pentateuco visto de cima. Nós vamos estudar hoje a lição 10, que tem como tema derrotas e vitórias na peregrinação. E o ponto-chave dessa lição é a obediência. Você vai ver no subtítulo, está escrito assim, obediência é a chave para o sucesso. Em todo o tempo a gente fala sobre obediência, desde as criancinhas, inclusive também para os adultos, que também nós somos desobedientes. Não é porque nos tornamos maduros que não somos, principalmente diante de Deus. Então, nesse momento, você vai fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com Deus e pedir para o Senhor falar grandemente aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos, Senhor, através desse vídeo, para Deus louvar o Teu nome, conhecer mais um pouco da Tua palavra, em saber que o Senhor não desiste de nós e tem cuidado, Pai, de cada um dos Teus filhos. Fala, Pai, aos corações, cada um que vai ver esse vídeo, tanto, Senhor, agora como depois, que o Senhor esteja, Senhor, ministrando, mostrando, Deus, que o Senhor tem cuidado do Teu povo de maneira excelente, de maneira linda, de maneira que possamos estar prontos para a Tua volta. Muito obrigada, Senhor, por esse cuidado. Nós entregamos a Ti agora a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar nessa lição de hoje, só dando uma pinceladinha na lição que a irmã Ana deu na semana passada. Eu vou só dar uma relembrada, porque quando a gente ouviu a lição, a gente viu que essa lição 9, ela vai ter continuidade na 10 que nós vamos estudar hoje. Então eu vou dar fazer uns comentários rápidos. No caso da lição 9, foram os pecados do povo de Deus. Quais são os pecados que a irmã Ana comentou que está aqui na lição? A murmuração, que está lá em Êxodo 14, de 1 a 25. A adoração falsa, Êxodo 32, de 1 a 35. Depois, a incredulidade. E são essas coisas que acompanhou o povo ali no deserto. E não vamos ficar fora disso, porque isso também nos acompanha nos dias de hoje. Vamos ver que a murmuração, quantas vezes estamos reclamando de tudo, de coisas que a gente sabe que muitas vezes não tem como a gente fazer nada. Então, em vez de você entregar para Deus, você fica murmurando. Isso não agrada o coração do Senhor. Você entrega para o Senhor. O que é possível a nós, nós fazemos. Mas o que não é possível a nós, é só Deus que pode fazer. Adoração falsa, a irmã Ana também comentou sobre a adoração falsa, está aí na sua revista, no capítulo 9, na página 41. Eles adoravam falsos deuses, eles levantaram o bezerro de ouro, eles fizeram várias coisas que também entristeceram o coração do Senhor. Né? E o que nós temos que ter no Senhor, que está na lição, é gratidão. Porque quando a gente tem uma adoração falsa, essa adoração falsa, ela é usurpadora, até a nossa fé. Então nós temos que ter gratidão a Deus pelo que temos vivido. Ah, Patrícia, mas é uma situação muito difícil, seja doença, seja desemprego, seja o que temos passado nessa pandemia, mas dê graça. A palavra de Deus fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Se a palavra de Deus não estivesse dizendo isso, então estaremos liberados para murmurar. Você não concorda comigo? Mas a palavra de Deus diz em tudo dai graças. Não é só quando você está bem, com saúde, com sua família estabilizada, com seu dinheiro no bolso. Não é só nesse momento, mas é no momento também de dificuldade. E a terceira parte da lição que a irmã Ana compartilhou foi sobre a incredulidade. Sabemos que muitos, e ela tocou nesse assunto, estão dentro da igreja, são membros de uma igreja, não estou fechando só na IEC de Vila Paraíso, ou das igrejas espalhadas por toda a terra, mas são incrédulos. Não creem no poder de Deus, não creem naquilo que Deus pode fazer, não creem nos milagres.
estão vivendo uma vida superficial, uma vida sem alicerce, uma vida na carne, na verdade. Então, quebra o teu coração através da confissão dos pecados, através de crer em Jesus como Senhor e Salvador, porque é através disso que você vai crer que Deus tudo pode e tudo Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele nos abençoa sem até pedirmos. Imagina se nós pedirmos aquilo, é como um pai, né? O filho pede algo para o pai, se o pai pode dar, lógico, ele sabe que é bom, ele vai dar para o filho. Então, fiz só um resuminho para a gente lembrar. Por quê? Nessa lição 9, o povo está no deserto, está caminhando no deserto. E agora, ele continua nessa peregrinação, e existe nessa peregrinação as derrotas e as vitórias. Então, nós vamos começar aqui dizendo que o Pentateuco, ele registra diversas batalhas em que Israel se envolveu no caminho para Canaã. O fator determinante do destino de Israel nessas batalhas era a bênção de Deus. Então, toda a caminhada, tudo aquilo que eles estavam vivendo, a bênção de Deus estava sobre eles, porque era promessa. E isso decorria da obediência às ordens divinas. Então, a partir do momento que somos obedientes, nós somos presenteados com as bênçãos do Senhor. Então, quando nós somos desobedientes, nós temos consequências da desobediência. Então, nós precisamos aprender sobre a importância de estarmos envolvidos na obra do Senhor e comprometidos com o chamado divino para servi-lo. Então, nessa primeira parte, que é a introdução, eu quero destacar uma coisa muito importante nessa última frase. A importância de estarmos envolvidos na obra do Senhor. Porque fomos chamados por um Deus que nos resgatou do pecado pela sua graça, recebemos a salvação em Cristo Jesus. Bom, ok, tudo bem. Até aí, ótimo, é bênção. E aí, o que você vai fazer? Qual é a sua posição em relação a isso? Eu vou sentar lá no banco da igreja todos os domingos e vou louvar a Deus, vou escutar a palavra. Ok, tá bom, se isso está confortável para vocês, tá bom. Só que a obra de Deus é muito grande e precisa de você e de mim para fazer funcionar. E você vai ver que cada cantinho, cada departamento, tudo que envolve a obra tem um lugar para você. Então você não precisa dizer, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. É só você depender do Senhor. Quem não sabe falar vai aprender, quem não sabe ensinar vai aprender, vai ser chamado por Deus, se for assim de sua vontade. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre dos dons que Deus dá na palavra. E nós vamos ver que Deus chama cada um com um propósito. Ninguém precisa ficar de fora. Talvez você esteja aí pensando, eu sou crente há 30 anos, nunca fiz nada. Ainda dá tempo de fazer, ainda está na hora, porque você pode fazer. Agora, confiante é que Deus te capacita. Tá? Então, esse comprometimento com o chamado divino é para servir ao Senhor. E Deus quer que você sirva a Ele com o seu coração. Vamos ver agora a primeira coisa que aconteceu, primeira derrota com aquele povo que estava ali na peregrinação, que foi o ataque dos amalequitas. Lá no capítulo 17, dos versos 8 a 16, nós vamos ver que o 17, do 8 a 16. Eu vou ler aqui para gente. Então os amalequitas vieram, atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Verso 10. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Nós vamos ver aqui, eu vou ler até o finalzinho, eu parei no 13, vamos até o finalzinho. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isto para memorial no livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi. E disse, porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos ver nesse trecho aqui, que através da dependência do líder, a posição do líder, a posição de abençoar com suas mãos erguidas,
Cada vez que ele estava lá de mão erguida, o povo de Israel estava vencendo a guerra, a batalha. Quando ele cansava as mãos que ele abaixava, o povo perdia, os amalequitas ganhavam. E nós vamos ver ali a sustentação de dois servos de Deus, né, de dois homens de Deus, que era Arão e Hur, como ali suporte para o Moisés. Nós vamos ver que eles viram que eles estavam ficando cansados. Moisés já devia ser com certeza de idade avançada. Colocou uma pedra para ele sentar e cada um segurou um braço. E nós vamos ver nessa parte que nós vamos ver a dependência do povo para com o líder. Nós vamos ver também aqueles que estão ao lado do líder, que são suporte. Aqueles que vão estar orando junto, estar apoiando, estar aconselhando, porque o líder precisa disso. A gente vai ver que esse foi o primeiro mal, né, que o povo de Israel passou. Foi a primeira guerra. E nós vamos ver assim que Moisés, ele deu ordem a Josué que juntasse um agrupamento para combater os amalequitas. A posição de Josué era de líder, e organizasse esse agrupamento. E nenhuma instrução foi dada, não tem nada registrado na Bíblia, se você ver nesse capítulo, não tem nada registrado que quantas pessoas seriam escolhidas. E a única informação é que Moisés estaria no alto do monte com seu bordão, ou seja, com suas mãos esticadas. E naquele combate ali, a bênção de Moisés sobre o povo era um fator determinante. Quando Josué e seus soldados prevaleciam, porque as mãos de Moisés estavam erguidas. E nós vamos ver ali que as mãos de Moisés, como hoje podemos colocar como um simbolismo, é como se fosse a mão do nosso líder, quando ele leva a palavra para o púlpito, quando ele está ensinando, quando ele está pregando, o nosso pastor, o Luiz Felipe, o seu líder aí da sua igreja, se você está assistindo esse vídeo, você fique atento, porque ele está ali, porque Deus colocou ele ali. Moisés não subiria naquele monte se Deus não tivesse falado nada ainda. Então nós temos que estar atentos a isso. E os que estão por trás também. Nós, como líder da casa do Senhor, nós temos as nossas obrigações e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos chamou para fazer. Não precisamos ficar pelos cantos, não precisamos ficar, não posso fazer, não pode, você pode ser um apoio. Como assim? Pode ser um apoio em oração. Você pode estar intercedendo pelo seu líder. Ele mesmo tem pedido oração, nosso líder, nosso pastor, quando sobe ao púlpito. Irmãos, orem por causa da mensagem, orem porque a palavra é que Deus tem para o povo. Então nós temos que ter a nossa parte de contribuição e caminharmos juntos. Então nós vamos ver até aí que a bênção divina é o ponto decisivo nos conflitos do povo de Deus. Nós precisamos estar debaixo da bênção. E isso contraria a nossa preocupação comum quanto aos recursos pessoais, financeiros, logísticos e muitos outros. Nós vamos ver que nossa preocupação não interfere naquilo que Deus tem para fazer. Vai interferir sim naquilo que você tem para receber de Deus. Quando você fica pensando só naquilo que é seu, né, os recursos pessoais, a finança, né, tudo isso vai atrapalhar. Então nós até aqui nesse ponto, nós estamos vendo a importância da bênção e direção de Deus através do nosso líder. O que tiver que fazer, faça debaixo da autorização, da bênção do seu pastor. Não faça nada que ele não tenha conhecimento. Não tome posse daquilo que não te pertence. Ministério de outra pessoa, seja aquilo que você tiver que fazer. Conversa. Pastor, o que o senhor acha? Dá sua opinião. Fique debaixo da bênção, porque aí você vai ser bem sucedido. Se você não ficar debaixo da bênção, você pode até fazer. Vai acontecer. Mas não está debaixo da bênção de Deus através do seu líder. Então, nós vamos ver também, mais uma coisa importante que essa lição nos ensina, que o preparo é necessário. Mas a obra de Deus só pode ser feita pela bênção de Deus. Deus é o que provê os recursos, os meios e a sua eficácia. O que nós vamos ver aqui? Muitos se preparam, né? Estudam, fazem seminário, cursos, têm assim muito conhecimento. Mas se você não estiver debaixo da bênção de Deus, nada disso vale. Nós precisamos estar preparados sim, porque é bom, é necessário, é útil, a igreja vai entender melhor, aquele que você está pregando vai entender melhor, aquilo que você está ensinando, mas também tem que ser debaixo da bênção de Deus. Não adianta fazer nada de qualquer jeito, nada da sua vontade, do seu querer. Então nós vamos ver aqui, nesse trechinho, que Arão e Hur também foram fundamentais ali para ajudar o Moisés como líder. Então,
O líder e a liderança precisam caminhar juntos, né? Isso reflete a importância da união dos crentes em torno da obra de Deus, cada um fazendo o que lhe é possível. Então todos nós temos responsabilidade na obra de Deus e podemos fazer aquilo que nos é possível. E o que, como eu já comentei, o que é impossível é Deus que vai fazer. Então uns estarão, por exemplo, na linha de frente e outros estarão mais para trás no apoio, na oração, na intercessão. Então você também tem o seu papel aí, né? Ou na linha de frente ou por trás na intercessão, em outras situações que você pode ser colocado. Já eu vou fazer uma comparação do Antigo Testamento com o Novo. Com Jesus já foi diferente. Se você observar, pouco antes de Jesus ser preso, lá no jardim do Getsemane, ele subiu para orar. E ele chamou 3 discípulos para orar com ele. Ao contrário do que fizeram Arão e Ur, eles não deram suporte a Jesus. Mas Jesus não esmoreceu, permaneceu firme. Já pensou, você chama 3 pessoas, você é um líder, chama 3 pessoas para orar com você, para estar junto de você. Ele estava passando por um momento de angústia naquele momento ali. Ele foi para o Getsemane orar porque ele já estava prestes a ser crucificado. Ele já sabia a dor que ele ia passar. E eles não deram importância. Mas mesmo assim Jesus continuou, porque ele sabia o propósito que ele tinha em cumprir. Não esmoreceu, ficou firme e orou sozinho. Lê lá depois, Mateus 26, de 36 a 46. Desculpa. E ele continuou lá, orou sozinho. E foi capaz de enfrentar o peso dos nossos pecados na cruz e vencer a morte para a nossa redenção. Então, ao contrário do que a gente viu com Moisés, onde estava ali 2 servos de Deus ajudando Moisés, Jesus já não teve isso aí. Ele tinha um grupo de discípulos com ele, ele chamou os 3 mais íntimos e mesmo assim nem esses íntimos deram apoio a Jesus. Então pense nisso. Qual tem sido a sua posição em relação ao seu líder, ao seu pastor, a sua liderança ali no seu departamento, no seu ministério? Como você tem se comportado? Ah, eu faço o que me der na telha, eu faço a minha vontade. Está errado. Você precisa fazer orientado pelo seu líder. Seu líder falou, vai, você vai. Se ele, não, melhor não vai, você fica. E isso é bênção, isso é obediência. Nós vimos aí no subtítulo, na nossa lição, que a obediência é a chave para o sucesso. Então, se você não é obediente, você vai ser uma pessoa derrotada. A verdade é essa. Vamos ver agora o ponto 2. O ponto 2 vai falar sobre os exércitos de Israel. Isso está lá em Números 1, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 10. Tá? E eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a revista, porque é uma parte histórica e eu acho interessante a gente não pular essa parte. Os exércitos de Israel. Após quase um ano de acampamento no Sinai, o Senhor passou a dar instruções para que o povo partisse em direção à terra prometida. Então eles ficaram um tempo ali, acampados no Monte Sinai, falou, agora vai. Deu ordem para o povo ir. Aquela terra era uma dádiva de Deus, um presente, né? Mas também uma tarefa militar para Israel, que deveria conquistá-la em nome do Senhor. Ou seja, não seria fácil. Em quem já leu essa história vai ver que não foi fácil. Não seria fácil. Eles tinham muitas barreiras para enfrentar ainda antes de chegar na Terra Prometida. Nessa preparação, 2 eventos são importantes. O primeiro deles foi um censo que faria a contagem dos homens aptos para a guerra. Era a formação do exército de Israel. Deus ali estava mandando preparar o exército porque ele já estava, né, dizendo ali, ó, vocês vão enfrentar lutas. Então vamos preparar o exército. Foram contados os homens com mais de 20 anos. Cada tribo deveria escolher um líder que comandaria seus irmãos. Os levitas foram contados à parte, porque deveriam se dedicar ao culto ao Senhor. E os filhos de José foram divididos em 2 tribos, Efraim e Manassés. A contagem nominal resultou em 603.550 homens. Você pode conferir isso lá em Números, capítulo 1, versos 45 e 46. Certamente, um impressionante exército, né? Muita gente. E se nós olharmos lá antes na história, vamos ver ali como o povo de Deus cresceu. Porque aquele povo que acompanhou José eram 70 pessoas que se uniram a José e estavam lá com José. E esse povo foi crescendo, né? Até na terra de Gósen, o povo foi crescendo. Agora era uma grande multidão.
A contagem dos guerreiros, que nós vimos aqui, vou repetir, foram 603.550, de homens acima de 20 anos. Imagina ali as mulheres, as crianças, os idosos, a gente não tem noção da quantidade de gente que tinha ali com ele. Verifica-se o cumprimento da promessa feita em Abraão, em Gênesis 15:5. No entanto, não podemos esquecer a lição aprendida no confronto com os amalequitas. O poder de Israel vinha do Senhor, que nós acabamos de ver no ponto 1. Os amalequitas foram derrotados porque eles foram obedientes, Moisés estendeu a mão e ali a bênção aconteceu. Não podemos sair debaixo da bênção do Senhor. Se a gente sai debaixo da bênção do Senhor, nós somos derrotados. Continuando. Por isso, todos deveriam acampar-se ao redor do tabernáculo, como sinal de centralidade de Deus na vida daquele imenso povo. Então o tabernáculo foi montado, você vai ver ali a montagem do tabernáculo, os detalhes todos, era colocado no meio e o povo tinha que acampar em volta. Tudo ordem de Deus. E o segundo evento importante da preparação para as instruções sobre a estratégia de guerra. As tribos foram divididas em 4 grupos de 3. Judá, Issacar, Zebulon, Ruben, Simeão e Gade, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Essa ordem deveria ser seguida no acampamento e também na marcha do povo. Então, tudo foi organizado, nada foi feito de qualquer jeito. Por isso que eu disse, né, quando a gente está debaixo da bênção, você pede orientação ao seu líder, tudo corre bem, tudo vai ser organizado. Ali foram divididos grupos para que pudesse caminhar bem, para que pudesse, até na guerra, obterem sucesso. Então nós vamos ver nesse trecho que eu acabei de ler, no que nós aprendemos aqui a importância da participação de todos os crentes na obra de Deus. Então você é importante, não, pensa nisso, você é muito importante. Quando somos chamados para fazer parte do povo de Deus, também somos chamados para trabalhar e lutar por Ele. Nós não ficamos somente sentados no banco. Se você tem ficado sentado no banco, tem uma coisa errada. Então desperta para isso. Há um lugar e um trabalho designado para cada um. Como eu disse, cada cantinho, cada coisinha que temos que fazer, você pode ser útil. E devemos estar dispostos a cooperar no lugar, vou falar mais devagar. Devemos estar dispostos a cooperar no lugar e no tempo em que o Senhor determinar. Então, se você foi chamado para ser um professor através do dom do ensino, é bíblico, você vai se dedicar a ensinar. Se você foi chamado para ser um líder, um pastor, você vai se dedicar, vai fazer um seminário e futuramente vai ser consagrado. Tudo no tempo e na hora certa. Então, isso aí são só 2 exemplos, tem uma multidão de exemplos que poderíamos citar aqui. Mas fique no lugar em que Deus chamou para ficar. Não fique em outro lugar achando que está fazendo certo, não. Analisa isso aí. O Senhor, Ele chama cada um para fazer algo. E todos temos funções abençoadas na obra do Senhor. Foi assim que Jesus reuniu e orientou seus discípulos lá em Mateus 10. Ele juntou os discípulos, ensinou, disse tudo aquilo que eles deviam de fazer. Eles tinham cada um a sua obrigação, a sua responsabilidade, e assim é conosco também. Então nós vimos aqui, nessa parte, que o povo de Deus, ele é chamado para lutar e guerrear pelo próprio Deus. E Deus nos prepara para isso. Então não fique com medo. Eu fui chamado por Deus, não sei como fazer. Não se preocupe. Deus vai te capacitar, vai te ensinar. Você vai procurar instruções para isso. Então, há um lugar de trabalho designado por Deus para cada um e o lugar certo, tá? O lugar que o Senhor determinar. E foi interessante nessa parte onde Jesus chamou os discípulos, juntou lá o grupo. Nessa ocasião aí, foi confeccionada. Eu achei muito interessante essa analogia. Vamos observar uma coisa interessante, olha. Foi confeccionado 2 trombetas de prata, que servia para convocar o povo para se reunir, para marchar e sair para a guerra. Quem fazia essa convocação era o sacerdote. Está falando aqui nesse trecho, comparando com o Novo Testamento, que vocês já vão entender. Esse trecho aqui da confecção das trombetas foi lá no Antigo Testamento. Então estava o povo lá reunido em volta do tabernáculo. Como que eles iam
ter ideia do que era para fazer. Então essas trombetas, elas vieram para isso. Foi confeccionado as trombetas de prata que convocavam o povo para se reunir e marchar e sair para a guerra. E quem fazia essa convocação? O sacerdote. Um tipo de toque para cada propósito. Eles foram orientados para isso. As trombetas serviam como um selo da aliança de Deus com o povo e foi prometido que quando fossem tocadas, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Então, quando era tocado para a guerra, eles sabiam que aquele toque era da guerra. Quando era para ir para o tabernáculo adorar, eles sabiam que era para adorar. E era tudo organizado dessa forma. Isso está lá em Números 10, 9. E também os sacrifícios do povo seriam aceitos. Então, tinha um momento ali do sacrifício em que eles iam para o tabernáculo oferecer o sacrifício. Então, hoje no Novo Testamento, usa o toque da trombeta com dois propósitos. Aí que eu achei muito legal essa analogia, essa comparação que foi feita aqui. Para se referir aos sinais da vinda de Cristo e para reunir seu povo. E o segundo, para indicar o ensino claro dentro da igreja. Então, hoje nós temos uma trombeta, você não visualmente, né, nós temos realmente uma trombeta nas mãos. Mas quando o povo é chamado para ouvir a palavra, para estar diante do Senhor ouvindo a palavra pregada, ensinada. Esse é o toque da trombeta. Você pode pensar, acho que trombeta. É essa trombeta. É de você, hoje é dia de culto, hoje é dia de EBD, você ouvir a palavra. É você pegar a palavra de Deus. Está na hora de ler a palavra, de você estudar a palavra. Esse é o toque da trombeta. É uma referência que é feita para a gente hoje, nos dias de hoje, para você ficar atento à palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus, ele quer a comunhão com cada um de nós. E essa comunhão vai vir através de quê? Da leitura da palavra e da oração. Então atente para isso. No passado a trombeta era tocada para indicar o povo que tinha que estar reunido, tinha que estar ouvindo. E também era tocada para guerrear. Hoje nós temos a chamada para aprender de Deus. Então é assim, algo muito bom, algo muito abençoador. Você tem um estudo da palavra que você pode ouvir. Nosso pastor tem se dedicado, e eu vou sempre tocar nesse assunto, se dedicado, estudado, para trazer palavra boa, palavra de Deus para nós. Tanto na quinta-feira quanto no domingo, qualquer momento que ele pega para falar, você vai ver que Deus está usando os lábios dele. Mas é porque ele está obediente, estudioso, ele está juntando a bênção de Deus com o ensinamento, com a preparação, e por isso que é abençoador. Não é de qualquer jeito. Se você tentar fazer de qualquer jeito, você vai ter sérias complicações e frustrações, vamos dizer assim, em relação a isso. E nós vamos ver também, agora ainda nesse tópico dos exércitos de Israel, um ponto interessante aqui na página 47. Desculpa, só um minutinho, deixa eu beber uma aguinha. Vamos ver o seguinte. Depois que nós vimos essa comparação, nós vamos ver que vale a pena refletir sobre o uso dessa trombeta. Paulo estava discutindo sobre o uso dos dons espirituais na igreja. E ao falar do uso do dom de língua, que está aqui na revista, ele escreveu que se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, teria que saber até a maneira de tocar a trombeta. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se haverá o que dizer? Desculpa, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. E concluiu: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Confira lá 1 Coríntios 14, de 8 e 9 e 12. Por isso podemos relacionar as trombetas de prata à pregação ao ensino dentro da igreja. Estes são os instrumentos de Deus para dar orientação aos crentes. E quando são devidamente usados, temos certeza da direção, da bênção de Deus sobre o nosso trabalho e sobre o nosso culto. Então fique atento. Tem o culto. A palavra vai ser pregada. Essa é a chamada da trombeta. Então você vai ficar ali dedicado ouvindo. Não só ouça nos dias que for pregado ou lá no templo, ou como nós estamos fazendo aqui em vídeo. Mas pegue a palavra, leia a palavra, volte-se para a palavra.
Porque é na palavra que você vai ouvir a voz de Deus. É na palavra que você vai entender o que Deus tem para você, os ensinamentos de Deus para você e para o povo dele, né? Continuando aqui, nós vimos nesse trechinho sobre Paulo orientando a igreja, falando para a igreja sobre os dons, e especificamente os dons de língua. Só nós vamos lembrar que isso às vezes é muito polêmico dentro da igreja, principalmente a igreja histórica, a igreja tradicional. Mas nós não podemos arrancar a página da Bíblia, porque essas orientações foram dadas para nós. Nós não podemos pegar e dizer, não, isso aqui não serve para mim porque eu sou tradicional. Não. Nós temos que ver o que Deus está orientando cada um. Paulo estava ali ensinando. Ou seja, precisava ser algo organizado. Naquele momento ali, era algo organizado. As pessoas precisavam entender o que era dito. É igual nos dias de hoje. Você precisa entender o que está sendo pregado. E se a coisa é feita de qualquer jeito, se a pessoa está lá com preguiça de preparar uma mensagem, vai lá na internet, pega uma pregação pronta, ele vai pregar muito bem, está pronta. Mas vai ser só teoria, vai ser só mente. Não vai ter o Espírito Santo de Deus abençoando a sua vida e a minha. Você vai ver isso quando é algo que não te preenche. Isso é uma realidade na vida da gente como cristão. Então, assim como Paulo comparou essa questão das línguas, é por causa disso. Porque nesse momento ali, essas providências estavam sendo tomadas, era para mostrar a necessidade de ordem e organização para o serviço do Senhor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Imaginou você estar pregando a palavra, ensinando aos seus alunos, e a sua voz está falhando, ou o microfone está ficando ruim, é a mesma coisa, as pessoas não vão entender. E você precisa entender de maneira clara o que a palavra de Deus está dizendo. Cuidado para não interpretar da sua forma. A palavra de Deus não pode ser interpretada por nosso jeito. Ela já é interpretada por ela mesma. Ela já tem o ensinamento dela mesma. Você precisa orar antes e pedir o Espírito Santo de Deus para te ensinar. É dessa forma que tem que ser. É muito simples, é só você ser obediente àquilo que o Senhor tem ensinado. Então, essa providência, nós já vimos, as providências tomadas para a organização. E o povo, a partir desse momento ali, não está mais disperso e tem orientação segura a seguir. Então, estava sendo orientado. Você vê que toda a Bíblia, nas orientações de Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas especificamente, assim como no Antigo Testamento tinha as orientações, era para organizar, para o culto ficar em acordo, e Deus recebeu um culto verdadeiro, um culto organizado. Deus gosta disso. Senão ele não tinha colocado os líderes dele para organizar tudo isso. Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo escreveu que Deus concedeu. Agora que eu quero que você preste atenção àquilo que você, de repente, já foi chamado para ser e está sentado e não entendeu. Depois você confere lá, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Deus concedeu alguns para apóstolos, outros evangelistas, profetas, pastores e mestres. Isso tudo para edificação do cristão. Você não foi chamado para isso aí, para colocar uma estrela no seu peito e dizer, eu sou. Não. Mas é para a edificação da igreja, a edificação dos crentes. Nós precisamos de liderança. Não podemos ficar como ovelhas desgarradas. Nós precisamos dessa liderança. E muitos têm muita dificuldade em obedecer, entender, ouvir a sua liderança. Então fique atento a isso. Seja humilde. Fala assim, eu preciso ser obediente à minha liderança. E você vai ser só abençoado com isso, mais nada. Esses são os responsáveis por tocar a trombeta. Então os apóstolos, evangelistas, profetas, os pastores e mestres. Esses tocam a trombeta. E aos coríntios ele ensinou que o Espírito reparte dons, serviços e ministério como lhe apraz. Confere lá também, 1 aos Coríntios, do capítulo 12, do 4 ao 11. E o que são esses dons, presentes de Deus para a nossa vida? São as ferramentas de capacitação. Então, quando você recebe lá os dons que o Senhor tem para você, é como ele está falando assim, ó, toma aí a chave de fenda e vai lá fazer uma reforma lá. Toma aqui uma enxada, vai lá cavar o chão. Toma aqui uma serra, vai lá cortar aquela madeira. E toma aqui o apagador e o giz ou o piloto e vai lá dar aquela aula. É a ferramenta de capacitação. Nós não vamos de mãos vazias, nós vamos capacitados por Deus através dos dons. Então você precisa entender isso. Eu já aprendi que eu tenho o dom do ensino. Deus me mostrou que eu tenho, eu gosto de ensinar. Se capacite e Deus vai te orientar nisso aí. Depois que você ler 1 Coríntios 12, 4 a 11, você vai entender melhor o que são esses dons e você vai usar para o ministério que o Senhor te chamou. Vai ser muito mais fácil. 1 Coríntios 12, 4 a 11, você vai entender melhor o que são esses dons e você vai usar para o ministério que o Senhor te chamou. Vai ser muito mais fácil. 1 Coríntios 12, 4 a 11, você vai entender melhor o que são esses dons e vai ser muito mais fácil.
Ele é o centro unificador e organizador das ações e atividades da igreja e dos crentes. Está falando aqui dos dons. Né? É o dom que organiza, é o dom que unifica essas ações na igreja. Então nós vamos ver pessoas na nossa igreja, especialmente, fazendo várias coisas, porque Deus chamou para ser daquela forma, para estarmos cada um fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então terminamos aqui o segundo ponto, vamos passar para o terceiro. Derrota e vitória em Ormá. Vamos ver aqui, nesse trecho de Números 14, de 39 a 45. Curiosamente, o primeiro combate desse grande e organizado exército foi um grande fracasso. E a grande razão disso é que o povo não confiou no Senhor e desobedeceu. Nós já falamos sobre a obediência e a desobediência. A obediência traz vitória, a desobediência traz fracasso. E foi isso que aconteceu. Toda desobediência tem um preço. A gente sempre falou isso aqui em casa com a nossa filha. Mesmo adulta, ela sabe que a desobediência tem um preço. E foi o que aconteceu com o povo de Deus naquele momento. Deus ordenou o envio de 12 homens. A nossa irmã Ana Cláudia tocou nesse assunto na lição 9, no domingo passado. Nós vamos relembrar porque a lição de hoje também fala sobre isso. Deus ordenou o envio de 12 homens, um de cada tribo, para conhecer a terra. Eles tinham que espiar a terra. 10 deles deixaram se impressionar pelo poderio militar dos cananeus e com isso desanimaram o povo, afirmando que não poderiam vencer. E o que eles devem ter visto? O povo é muito grande, é muito poderoso, é muito forte, vamos sair fora disso. Os 10 homens falaram isso. E aí ficaram ali desanimando o povo, não vamos voltar, não vamos não. Imagina o que foi falado. Somente 2 deles, como nós já sabemos essa história, que foi Josué e Caleb, entenderam o pecado que estava sendo cometido e rasgaram suas vestes como sinal de humilhação. Instaram o povo a confiar em Deus e guerrear contra os cananeus. Ou seja, gente, eles são grandes sim, são poderosos sim, mas nós podemos. Então, imagina a cabeça daquele grande povo ouvindo 10 falando contra e só 2 falando a favor. Nós não temos isso nos dias de hoje, queridos. Dentro das nossas igrejas não temos isso. Não vai dar certo. Aí faz uma reunião para fazer alguma coisa. Não vai dar certo. E você nem experimenta se vai dar certo ou não. Não confie em Deus ao ponto de dizer assim, não, vamos fazer debaixo da bênção do Senhor. E se for para acontecer, vai acontecer. Senão Deus vai falar, não, para. Mas precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes deixamos o nosso eu, o nosso coração falar mais alto. Nesse momento, aqueles 10 espias fizeram isso. Eles estavam com o coração ali no local, na situação. Já os outros 2, Josué e Caleb, foram com fé. Eles foram com fé. Eles acreditavam que eles podiam confiar em Deus e guerrear contra aqueles cananeus. Mas o povo não quis obedecer. E aí o que aconteceu depois disso? Foram condenados por Deus a permanecer 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse. Olha só o que Deus fez, ele teve que fazer isso, ou seja, você não quer obedecer, vocês não querem fazer o que eu pedi, então vamos parar por aqui, vocês vão ficar rodando aí, 40 anos, até que toda aquela geração, imagina, algo que poderia ter acontecido muito mais rápido, demorou 40 anos. Então eu pensei na sua vida, porque eu já pensei na minha também, o que pode estar demorando na nossa vida por causa da sua e da minha desobediência? 40 anos, pode acontecer também, a bênção não chegar porque você está desobedecendo. Isso é bíblico, está ali, nós vimos que aconteceu e continua acontecendo. E um tópico diz aqui na nossa revista, na página 48, diz assim, diante do juízo de Deus, houve mais uma reviravolta no evento. No dia seguinte, o povo mudou de ideia e resolveu ir para a guerra. Ou seja, não, então vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas agora eles já tinham perdido a aprovação de Deus. Deus já tinha dito que eles, vai ficar 40 anos aí rodando. Já tinha passado o tempo de obedecer e ir. Moisés advertiu que, mais uma vez, o povo contrariava a palavra de Deus e que não havia possibilidade de sucesso. Ou seja, mesmo se eles fossem, não ia ter sucesso, porque Deus já tinha dito, agora já era. Aquilo que era para fazer naquele tempo que eu determinei, vocês não fizeram. Ainda assim, o povo resolveu ir, sem a ordem de Moisés e sem a arca da aliança. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região
derrotaram os israelitas e eles tiveram de fugir até o mar. Aprenderam de forma amarga que para prosperar o povo deveria obedecer a Deus em vez de seguir seu coração. Nesse trechinho nós vamos observar uma coisa muito interessante aqui. Sem a ordem de Moisés, ou seja, sem a ordem do líder e sem a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então eles já estavam completamente já derrotados nessa situação. É assim que nós temos que prestar atenção. Se nós estamos sem a bênção do nosso líder e sem a presença de Deus e a orientação de Deus, não faça, porque vai haver derrota, como aquele povo foi derrotado ali. Lá em Provérbios 3:5, nós somos admoestados assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se apoie, não concorde no teu próprio entendimento. Paulo exorta aí aos Efésios a não andarem como os gentios, ou seja, os não cristãos. Ou seja, confia no Senhor e não no seu coração, na sua vontade. Porque nosso coração, a própria Bíblia diz, nosso coração é enganoso. Se você confia no seu coração e no seu entendimento, não vai dar certo. Confie no Senhor e peça orientação ao Senhor, o que é para você fazer. Os amigos de Jesus são aqueles que guardam os seus mandamentos e fazem o que ele ordena, lá em João 14. Nós vamos ver esse trecho de João 14, onde os amados do Senhor são aqueles que guardam seus mandamentos. E se você não guarda o mandamento, você não ama. Então, é claro isso, acho que não tem que ter interpretação para uma palavra dessa, né? E nós vamos ver aqui o último ponto, o ponto 4, a conquista das terras além do Jordão, lá em Números 21, de 21 a 35, e Deuteronômio 26, Deuteronômio capítulo 2, versos 26 até o capítulo 3, verso 11, nesse trecho todo. E aí vai continuar a peregrinação deles. Seguindo em direção às campinas de Moabe, novo ponto de acesso à terra de Canaã, os israelitas pediram passagem a Seom, rei dos amorreus. Aí já tinha mais uma barreira que eles tinham que enfrentar. Este não permitiu e reuniu o seu povo, veio guerrear contra Israel, porque eles estavam pedindo passagem. Dá licença, deixa eu passar por aqui. Não, vocês não vão passar não, ainda guerreou contra eles. Uma inimizade gratuita e despropositada, ou seja, não tinha por que ele fazer aquilo, mas ele fez. Seom era um guerreiro famoso. O texto bíblico registra um cântico que celebrava a grande vitória que ele tinha alcançado contra os amonitas, conquistando a cidade de Esbom. Mas Deus havia prometido abençoar os que o abençoassem, Abraão, e amaldiçoar aquele que amaldiçoassem. Por isso, Seom foi derrotado pelo exército de Israel e perdeu todas as suas cidades. Assim, aquele território ainda fora da terra prometida, passou a ser parte de Israel. Então, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Não tem como você dizer assim, é impossível acontecer se você disser, porque eu fui amaldiçoado. Não existe isso. Nós somos abençoados a partir do momento que Jesus transformou as nossas vidas. Pode quem quiser levantar maldição contra nós, não vai acontecer nada, porque o Espírito de Deus habita em nós. É o Espírito de Deus que nos sustenta, nos capacita, cuida de nós, e você vai ser sempre abençoado. E é assim como a bênção que Abraão recebeu. Aqueles que fossem abençoados em Abraão seriam abençoados também. E aqueles que fossem amaldiçoados seriam amaldiçoados também. Então, a bênção está garantida diante do Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos ver mais uma coisa aqui. O Og é rei de Bazã. E eles também vieram contra o povo de Israel. Vocês vão ver aqui que quando a lição falou no tema sobre derrotas e vitórias, vocês podem ver que nós estamos passando aqui por várias situações das guerras que eles viveram e das bênçãos que eles receberam também. Og, a Bíblia vai mostrar pra gente lá, e a lição vai nos esclarecer, era os descendentes dos Refaíns, um povo de grande estatura, os gigantes. A cama deles tinha mais ou menos 4 metros de comprimento, ou seja, ele devia ter uns 3,70 metros, vamos dizer assim, né? Eram pessoas muito grandes. Está lá em Deuteronômio 3, verso 11. Possivelmente eles eram maiores do que Golias. E o Senhor ordenou ao povo que não temesse
entrar naquela batalha. Mais uma vez, Deus deu a vitória, Deus deu a vitória a Israel, tomou posse de grandes cidades fortificadas até o Monte Hermon, ou seja, não importava o tamanho dos homens, não importavam que eram gigantes. Quando o Senhor coloca para você vencer, você vai vencer, e eles foram e venceram. A Bíblia vai dizer aqui, né, nesse trecho, que eles tomaram posse aqui de grandes cidades fortificadas até o Monte Hermon. Eles estavam ali tomando posse daquilo que Deus já tinha prometido a eles, nada mais. Além de dar a Israel uma grande porção de terra, por meio daquela vitória, Deus colocava medo e terror no coração dos cananeus, ou seja, que povo é esse? É assim que nós temos que viver, queridos. Nós somos um povo vitorioso, abençoado, não precisamos temer a nada. Então, as pessoas de nossa volta que tem que ter medo do Deus que nós servimos. Tem que ter temor pelo Deus que nós servimos. E não a gente ficar com medo deles. E é isso que aconteceu aqui. Eles ficavam com medo daquele povo diferente, que era o povo de Deus. Balaque também tentou contratar um guerreiro chamado Balaão. Desculpa, guerreiro não, agoureiro chamado Balaão, para amaldiçoar Israel. No entanto, ele teve que se dobrar diante da bênção abraâmica sobre o povo de Israel. Por 3 vezes, foi obrigado por Deus a abençoar os israelitas e anunciar suas grandes vitórias. O destino de Israel estava nas mãos de Deus e, portanto, não estava à mercê de encantamentos ou de adivinhações. Aí nós vamos ver aqui sobre isso lá no Antigo Testamento, o que o próprio Jesus afirmou, que eu vou ler aqui para vocês, né? Mateus 16, 19. Jesus afirmou que ele edificou a igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Essa é a segunda parte do verso. Ou seja, a partir do momento que Deus abençoou, que Deus edificou, que Deus disse, vai meu povo, ninguém pode prevalecer contra nós, muito menos o inferno. E é uma garantia para a igreja. Nós somos a igreja, o povo de Deus. Aquele povo de Israel que estava lá batalhando contra gigantes e venceu os gigantes, nós também hoje somos o povo que batalhamos contra as coisas desse mundo e somos vencedores. Você não pode tomar certas atitudes, que a gente vai ver agora para a gente já chegar para o fim, que vai prejudicar a igreja. A única coisa que pode prejudicar a igreja é o pecado. Somente. O povo de Deus, quando começa a pecar, todo tipo de pecado, isso que prejudica a igreja. Não é a porta do inferno, não é o diabo. É você e eu quando pecamos contra o Senhor. Isso aí você vai dar brecha no seu ministério, no seu departamento, vai contaminar as pessoas. É isso que derrota. Não as portas do inferno. O próprio Jesus disse isso, né? Em Baal-Peor, amonitas e midianitas se juntaram para enganar Israel. Algumas mulheres seduziram homens do povo e os fizeram prostituir-se e adorar falsos deuses. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, especialmente porque alguns homens choravam por causa daquelas mulheres. Naquele dia, uma grande praga matou 24.000 homens. Ela só cessou quando Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, matou um israelita e uma mulher midianita, a causa da discórdia. Vamos ver aqui, quando eu acabei de falar sobre o pecado. O pecado entrou dentro do povo através do pecado sexual. E isso tem derrotado muitas pessoas por causa do pecado sexual. Claro que existem outros tipos também. Mas isso aqui o quê? Foi ordem de Deus que o povo de Deus não podia se misturar com os outros povos. O que aconteceu? Eles foram envolvidos por aquelas mulheres, seduzidos, caíram na lábia e o que aconteceu? Com certeza teve o pecado sexual que levou à grande derrota ali, matando 24.000 homens. Queridos, pensa nisso. Talvez você possa pensar assim, mas o pecado sexual não vai me matar. Não vai matar o seu físico, tá? Aqui vamos comparar o texto bíblico. Você não vai morrer fisicamente, pode até morrer, mas vamos dizer que espiritualmente você vai morrer. Você vai ser derrotado, você vai ficar humilhado. E por isso nós temos que vigiar muito, tanto solteiros quanto casados. E nós vamos ver aqui, como vingança nessa situação aí, Moisés enviou 1.000 homens de cada tribo, liderados por Finéias, para guerrear contra os midianitas. Aí você vê, através do pecado dos homens, mais uma guerra aconteceu. Mais uma vez tiveram que batalhar. Né? Mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que na batalha eles venceram vários reis e mataram Balaão.
que havia concebido aquele ardil pecaminoso. Tudo foi preparado. Nada foi por acaso. Tá? Eles ficaram maquinando o que nós vamos fazer para derrotar essas pessoas. Já que as coisas do inferno não vão atrapalhar a caminhada deles, nem aquilo que Deus tem para eles, vamos colocar mulheres no caminho. É isso que acontece no meio do povo de Deus. Líderes têm caído, homens e mulheres têm caído, servos do Senhor têm caído, porque não estão vigiando. Nós precisamos vigiar. Caso aconteça algo de você cair, peça perdão ao Senhor, se conserte, pede ajuda para você se reerguer. Então vamos para a conclusão dessa lição. Espero que tenha tido assim, antes da gente entrar na conclusão, você tenha sido despertado para o seu comprometimento com as coisas de Deus, a sua posição na obra, em saber que as batalhas vêm, mas Deus te dá a vitória, em saber que o povo ele é derrotado pelo pecado, porque a Bíblia é fiel quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e eu e você somos igreja. Não fico, é o diabo que está fazendo. Não, é o que está dentro de você. É o seu pecado que você carrega com você, que tem que estar mortificado, você deixa ele reviver e age de forma que desagrada o coração do Senhor. Então se arrependa, se coloque na posição de servo humilde. Então vamos lá, concluindo. O registro dessas batalhas ensina sobre o constante conflito que os crentes enfrentam como o exército de Deus. Exatamente, é uma comparação do passado para hoje. São os conflitos, as lutas, as dificuldades. Enfrentamos inúmeras batalhas em nome do Senhor. A vitória é garantida pela bênção recebida, pela intercessão de Jesus, nosso mediador. Então não precisamos temer. Nessa conclusão a gente vai ver aqui que as batalhas do passado são comparadas às batalhas que temos hoje, não físicas. Alguns lugares sim, né, até físicas, mas vamos falar no nosso contexto, são batalhas inúmeras. Né? É a pandemia, é a falta de vida financeira, porque muitos estão passando dificuldade. Talvez seja alguém da família que está afastado da presença do Senhor. São lutas com a saúde. Então, mas mesmo assim, você tem que entender o seguinte, com tudo isso, assim como o povo que estava lá no deserto, o povo de Israel, somos povo de Deus e temos a vitória garantida no Senhor. Nosso dever é permanecermos fiéis e obedientes a Deus e a sua palavra. Então não se preocupe com o que está acontecendo em sua volta. Seja fiel ao Senhor, confiando em sua provisão e colocando-se à disposição para o serviço do reino. Então qual é o nosso dever? Permanecer fiel, obediente e se colocando à disposição para o serviço. E como podemos aplicar isso em nossas vidas? Aí é a pergunta que sempre está no finalzinho, né, que eu gosto de fazer. Como tem sido seu compromisso com a obra de Deus? Você tem estado disposto, envolvido, ou está sentado na rede tomando água de coco esperando Jesus voltar? Seus ouvidos estão abertos às instruções da palavra do Senhor por meio de seus servos? Está atento àquilo que tem sido pregado, ensinado? O ouvido tem que estar atento, o coração aberto para você receber. Tem cooperado com seus irmãos nas atividades da igreja e na missão da igreja no mundo? Você tem sido útil aí, pregando o evangelho, cooperado como povo de Deus? Sejamos firmes, combatendo fielmente em nome do Senhor. Então fique firme e se una ao povo de Deus para a gente combater e levar essa palavra que ela não vai deixar de ser pregada. Você pode até se calar, mas o outro vai se levantar no seu lugar. Então eu termino aqui essa palavra da nossa lição 10, que tenha alcançado os corações, que você possa ter sido despertado nesse dia. Amém? Fique na paz do Senhor e tenha um dia abençoado.